Bem-vindos ao 7º e último dia de nossa espiritualidade. Como tema, abordaremos Ser Casal Santo hoje, cujo objetivo é entender que a santidade deve ser vivida hoje, no nosso tempo, diante dos nossos desafios. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, invocando o nosso Deus, que é comunidade de amor, lembramos aquela que é a grande inspiradora das equipes, a Mãe de Deus e nossa Mãe, a Virgem Maria. Que nesta reflexão ela nos ajude a compreender essa grande vocação, essa vocação fundamental que todos nós recebemos de ser santos. E dentro dessa grande vocação, a vocês que assumiram o sacramento do matrimônio, o chamado a viver essa santidade na vida familiar, no relacionamento mútuo, na realidade de vocês, portanto. Quando me foi dito de preparar este capítulo 7º, Ser Casal Santo nos Nossos Tempos, eu olhei um pouco aquilo que vocês já devem ter feito nos capítulos anteriores e creio que é importante a gente não esquecer esta temática que foi sendo trabalhada ou ainda deve ser trabalhada de acordo com aquilo que as comunidades e os grupos podem fazer. Lembrando então que há um grande debate no Evangelho entre Jesus e os fariseus, por conta da mentalidade que a lei era salvadora e não uma indicação de caminho de salvação. Por conta disso, há um tema que aparece logo no primeiro capítulo, não é? Você vai amar o seu próximo e vai odiar o seu inimigo. E Jesus fala, isso não é assim. A lei diz isso, mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos, rezem por eles, etc. Fácil? Não. Mas aí está um primeiro desafio. Como vencer essa sede de violência e de raiva que nós estamos vivendo? Até dentro da família, muitas vezes, pelas limitações que esse tempo nos colocou. Depois, o trecho do livro do Gênesis, que fala da criação da mulher, como aquela que foi colocada para ser o tu no relacionamento humano. O poema da criação é muito bonito, mas embora o texto sagrado fale que Adão estava no paraíso e deu nome a tudo, era Senhor, lhe faltava alguém com quem ele pudesse partilhar. Então, esta presença da mulher que completa de forma plena a existência humana. Depois vem as bem-aventuranças, não é a nova lei, feliz quem procura o bem, quem faz o bem, quem é capaz de passar por cima das limitações para construir um relacionamento que seja justo e fraterno. E como a família é um berço deste relacionamento, isso tem que estar muito presente na vida de cada casal. Volta no capítulo 23 a acusação aos fariseus. Ai de vocês que enchem o pessoal de lei e não dão nem um dedinho para ajudar. Um risco que nós que somos igreja devemos ter muito cuidado. E vocês que fazem parte das equipes de Nossa Senhora também. Porque pela possibilidade de uma espiritualidade acompanhada por sacerdotes ou por outras pessoas que às vezes substituem a ausência do sacerdote, você pode começar a ficar muito exigente com os outros. Você começa a querer uma perfeição dos outros que você mesmo não consegue ter. Então, cuidado. É necessário, sim, levar tudo a sério, mas saber que as pessoas são limitadas, como qualquer um de nós. Depois vem aquele pedido dos discípulos de Jesus que os ensinasse a rezar. Era a mentalidade da época que os rabinos ensinassem aos seus discípulos alguma oração que os diferenciasse dos outros. Jesus não cai nesta situação.
ele vai dizer: vocês querem falar com Deus? Chamem de Pai. E esta oração não discrimina ninguém. Não sou deste grupo, não sou daquele grupo. É uma oração universal. O ser humano, descobrindo cada vez mais de perto a Jesus, imagem de Deus presente, pode chamar Deus de Pai e, na consequência, vê nos outros seres humanos seus irmãos, suas irmãs. E essa fraternidade, esse amor, deve imperar dentro da vida familiar. Depois temos a carta aos Coríntios, a descrição mais antiga que existe na Bíblia sobre a instituição da Eucaristia. Foi escrita mesmo antes dos Evangelhos, para dizer que aquilo que nós celebramos hoje, esta fonte de vida que todos nós temos que buscar, a celebração da palavra e da Eucaristia, é fundamental para a vida cristã. Não dá para entender alguém que não privilegie no seu caminho a celebração da Eucaristia, a presença celebrante na missa, como a gente costuma falar. E aí vem o tema de hoje, desse capítulo 7º, que é um pouco a história do casamento de Tobias. Antes disso, é interessante lembrar, no capítulo 3, tendo um tempinho, procurem ler, a tristeza de Sara, que é culpada por uma empregada da sua casa de matar os maridos. Claro que essa é uma história. O que está por trás desses homens todos que antecederam Tobias e que morreram na noite do casamento, digamos assim? É que olhavam para Sara como uma paixão, não com amor. E a diferença do relacionamento de Tobias, que na festa de casamento, depois que termina, a convida para se ajoelharem e orarem a Deus, para que a sua união possa ser abençoada, é que faz a diferença. Então, nessa história, a Bíblia é muito rica nesses quadros que a gente lê uma vez e você não esquece o essencial. E penso que no relacionamento do casamento, todos nós temos que ter consciência que a união que brota da atração física, e isso é natural, está na lei da natureza, nós sabemos disso, não pode continuar pela vida somente pela atração física, porque o físico passa. Cada um de vocês que tem já alguns anos de casamento, dá para lembrar o dia quando se conheceram, quando pela primeira vez um olhou para o outro e acharam que havia alguma coisa de diferente ali, e os anos passam, e se fosse só atração física, para muitos já teria terminado. Então, o amor vai além do físico, é assumir o outro como alguém que eu quero fazer feliz. E foi exatamente aquilo que Tobias e Sara compreenderam. Mesmo se querendo um ao outro também no aspecto físico, o amor abençoado por Deus foi a primeira coisa que eles pediram para que pudessem viver a sua realidade de casamento. Essa é uma riqueza muito importante que a gente não pode esquecer. Daí, olhando esse quadro que a palavra de Deus colocou, nós lembramos alguns textos do Papa Francisco e do Padre Cafarel, que vocês têm condição de olhar com mais cuidado, com mais tempo também, mas eu vou ressaltar alguns aspectos aqui neste momento do nosso encontro. A lembrança que o Papa Francisco faz que não existe pessoa perfeita. Ninguém de nós é perfeito. Quando Jesus fala no Evangelho, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, ele não quer dizer que a gente tem que ser perfeito como Deus. Ele quer dizer que você pode ser melhor. E quem de nós não pode ser melhor? Eu brinco sempre, né? Se na intimidade da sua casa, com seus filhos ou com as pessoas mais próximas, houvesse um momento em que se perguntasse, olha, fala todos os defeitos que eu tenho e todas as qualidades, apareceriam
uma porção de coisas boas e limitadas também. Você, esposa, falaria para o seu marido o lado bom e o lado ruim dele, e ele falaria para você, e essa é a realidade, são vocês. Mas o amor de vocês faz com que vocês trabalhem aquilo que não é perfeito e aprimorem aquilo que é bom. É assim a vida. Então, não tem eu vou encontrar com a mulher perfeita ou com o homem perfeito. Pode esquecer, porque nunca vai encontrar. Nós sabemos disso. Não há casal perfeito. Essa experiência vocês fazem. Porque quantas vezes você tem que suportar uma atitude dele ou dela que você não gostou. E suportar, não no sentido do aguentar, no sentido do carregar junto. Aquilo que São Paulo fala, servir de suporte. Eu carrego comigo esta pessoa que eu amo, mas está me deixando irritado, está me deixando triste, está me deixando desgostoso, etc. Não há família perfeita. Por mais que se esforce, cada um de nós é um universo, cada um de nós tem um jeito, cada um de nós tem uma forma de reagir. Então, é dentro desse contexto de pessoas limitadas, mas que se amam, não há casamento perfeito, nem família perfeita, porque cada um tem as suas limitações, o seu jeito. Nós mais velhos aprendemos um caminho, a geração nova tem toda uma possibilidade que nós não tivemos. Eu falo sempre nessa questão, por exemplo, dos meios de comunicação, da informática, etc. Qualquer um de nós mais velho, quando pega um aparelho desse, leva um dia para tentar apertar um botão, de medo que aconteça alguma coisa. A molecada pega isso em 2 minutos e resolve tudo. É diferente. Muitos de nós fomos educados que chegar tarde em casa era chegar depois das 9 da noite. Hoje chegar cedo é chegar cedo mesmo, 8 ou 9 horas da manhã. O mundo mudou e nós temos que nos adaptar. E nessa adaptação, vocês sabem, nem sempre é tranquilo. Um adolescente, um menino, uma menina de 15, 17, 18 anos, vai achar que quando você fala determinadas coisas, ele está fora do mundo. E o caminho, então, da educação, assim, no sentido de buscar um caminho comum da família, é desafiador. Portanto, não há perfeição absoluta, há um desejo de buscar esse caminho. O Papa Francisco aponta para essas dificuldades da convivência, o aprofundamento do amor, a entrega mútua. Para vocês casados, nunca esqueçam a alegria do primeiro amor, porque ali está a fonte. Quando se perde isso, o resto vai tudo embora, né? O diálogo, nunca deixar de se abrir a conversa e especialmente a capacidade de ouvir. A gente vive um tempo hoje em que a pessoa está falando e você já está com a resposta na ponta da língua, quer dizer, não acolhe. É muito triste quando duas pessoas que juraram amor diante de Deus, diante das suas famílias e dos amigos, não são capazes de se ouvir e de se ajudar. É uma coisa que não se pode perder. Compreensão mútua, saber que as personalidades são diferentes, então procurar compreender, dialogar sempre. O perdão. Se perdoar fosse fácil, Jesus não falaria tanto, a Sagrada Escritura não falaria tanto também. Não é fácil perdoar, mas é a única possibilidade que a gente tem de reconstituir situações complicadas. E finalmente, a capacidade de aceitar o outro como ele é, ajudando-o a caminhar. Não querer mudar a pessoa, mas procurar ajudar a pessoa a buscar aqueles valores que são fundamentais. Amores Letícia vai lembrar que o casamento humano deveria ser um sinal do amor que Jesus Cristo tem pela igreja, um sinal imperfeito, porque a doação total de Cristo é algo que nós não alcançamos, mas deveria ser um ideal, um momento inspirador. Muito bem, aqui vem então a questão da santidade. Eu gosto muito de lembrar o início da carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, capítulo 1, versículos 13 a 18,
onde ele tem ali algumas palavras, e ele vai dizer que nós desde sempre fomos predestinados, fomos destinados, fomos escolhidos para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, em Jesus Cristo. Quer dizer, desde sempre Deus pensou na gente como filhos e filhas. Esse é o nosso destino. É um tema que me agrada muito e que creio que é fundamental para a nossa vida. Essa história que existe um destino, para muita gente é uma justificativa de situações todas boas ou más. Na verdade, existe um destino, sim. É o destino de sermos filhos de Deus. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa vocação. Quanto mais nós caminharmos dentro desse projeto de Deus a nosso respeito, tanto mais nós nos realizamos. Quanto mais a gente se afasta, mais o egoísmo, a vaidade, a ganância e o resto pensa e nos dirige para a vida, acabando até com o relacionamento do casamento, que é uma dedicação de amor e de busca desta filiação divina, de forma plena. Então nós somos chamados a viver esta santidade. Infelizmente, o conceito de santidade ao longo do tempo virou quase que uma brincadeira, uma chacota, uma pieguice, não é? Tem gente que pensa que ser santo é ficar o dia inteiro na igreja, de mãozinha posta, cabecinha torta, não é? Sempre de cara amarrada, não tem nenhuma alegria, não participa de coisa nenhuma. Claro que ninguém quer ser santo assim, não é? O que é a santidade, no fundo? É a retidão diante de Deus e a retidão diante das pessoas. Para usar uma palavra do nosso tempo, transparência. Ser transparente diante de Deus e ser transparente diante das pessoas. Nada a esconder diante do Senhor, nada a esconder diante das pessoas. Reta intenção. Santidade é isso. Santidade não é perfeição. Nenhum santo é perfeito. Ou se quiserem, quem pode ser santo perfeito? A Virgem Maria, que nasceu sem a mancha do pecado original, e se pelo nascimento João Batista, que foi santificado ainda no ventre de sua mãe. O resto é tudo gente como nós, de carne e osso, que tiveram as suas dificuldades, que tiveram as suas limitações, mas o seu amor no seguimento de Jesus foi muito maior do que as dificuldades que tiveram. E aí a igreja, o magistério da igreja, toma algumas pessoas que se distinguiram de tal maneira no seguimento de Jesus e as coloca como exemplo para a gente seguir. Então pegue Madre Teresa de Calcutá, um exemplo a ser seguido. Os santos todos que a gente conhece, as santas, nós não devemos ser como eles. Eu vou pegar São Francisco de Assis e vou querer viver hoje do jeito que ele viveu há mais de 800 anos. Não vai dar certo. O mundo de São Francisco era diferente do nosso. O que importa? Os valores que ele viveu. E assim a cada época. Nós tivemos recentemente a canonização do Papa João Paulo II, do Papa Paulo VI, de João XXIII, homens que assumiram o governo da igreja para ser aqueles que nos ajudavam a manter o caminho de Jesus, mas todos eles com seus problemas. Nós gostamos muito, admiramos muito o Papa João Paulo, mas ele era bravo. Quando ele perdia a paciência, eu sei disso porque muitas vezes tive a ocasião de poder estar por algum trabalho lá em Roma, convivendo com pessoas ali do Vaticano, e o pessoal fala, e o Papa Francisco também, ele é muito severo. Não é um defeito ser severo, mas nenhum de nós gosta de levar uma reprimenda, por exemplo. Quer dizer, são pessoas humanas que no exercício da sua função, muitas vezes pode até extrapolar um pouquinho, como acontece em casa.
Não sei se vocês já andaram perdendo a paciência um com o outro ou com o filho, né? Tem hora que dá vontade de desganar porque não obedece, essas coisas. Ué, falta amor aí? Não, é um momento que você depois você fala, não é assim que eu vou fazer as coisas, não é desse jeito. Então a santidade tem como meta a perfeição, mas ela é o caminho para lá. E cada um responde de um jeito. Daí de novo, não posso exigir dos outros aquilo que eu não consigo fazer. Porque é muito fácil a gente cobrar dos outros, mas a gente cobrar da gente mesmo é complicado, né? A gente não, e nem gosta de ouvir, porque quando alguém fala para a gente, olha, você não acertou bem isto, precisa mudar aquilo, etc., não é sempre com serenidade e com acolhida que a gente assume essas coisas. Essas são linhas que podem nos ajudar a todos, a vocês casais e a todos nós, a ver como viver a realidade do nosso tempo hoje. Acho que um grande desafio para todos nós, para falar aqui da nossa realidade, é esta polarização que nós estamos vivendo. Quem não pensa como eu é meu inimigo. Está errado. Quem não pensa como você é seu adversário. Pensa diferente. Agora, não é porque tem valores diferentes, pensamentos diferentes, que eu vou jogar essa pessoa no inferno. Eu tenho que aprender o que está por trás daquela posição, o que está por trás daquele modo de pensar. Porque somente, mais uma vez, o diálogo de escuta, de reflexão, é que vai levar a um caminho comum. Porque estamos todos no mesmo barco. É como em casa. Nem todo mundo pensa igual. Agora, tem que encontrar o caminho para que juntos se possa conduzir a família nessa construção que começou lá no primeiro dia. Eu quero amar você por toda a minha vida, etc, etc, etc. Está aí o caminho. A serenidade que deve sempre brotar na busca da intimidade com Deus. Minha gente, sem oração não se faz nada. Sem a presença de Deus constante na nossa vida, não se realiza nada, porque aí ficam os nossos interesses. É a intimidade com Deus na simplicidade da consciência que Ele é Pai. Em Jesus Cristo se tornou presente como nosso irmão e no Espírito Santo nos deu vida. É nesta consciência que a gente vai enfrentando as dificuldades de levar a santidade avante no mundo que não quer saber de Deus. Também vamos tomar bem consciência que o mundo não é mais cristão. Aquilo que acontecia há 60, 70 anos, que toda família tinha uma tradição católica, no nosso caso, ou protestante, em minoria, mas tinha. Então os pais educavam os filhos, todo mundo fazia a primeira comunhão, era crismado, ia na missa domingo, enfim, a igreja tem uma presença muito forte. Hoje não tem mais. Hoje é desafiador, tem gente que vive como se Deus não existisse. E se existir não tem nada a ver comigo, e eu não tenho nada a ver com Ele. E é nesse campo que nós temos que viver a vocação à santidade, e vocês têm que ser testemunhas do sacramento que vocês assumiram. Há um desafio grande. Hoje o aspecto físico, sexual, está muito presente nos relacionamentos. Não é? Garoto e garota se conhecem de manhã cedo, à noite estão dormindo juntos e dizem que se amam. Essa é a realidade. E a gente tem que ensinar que amor não é só isso, não é só dormir junto. É ajudar a formação. Há um desafio grande para nós todos, como trabalhar para que as gerações novas assumam o sacramento do matrimônio na consciência do que estão assumindo. Há um papel importante para vocês das equipes, para nós que participamos, de trabalhar na pastoral da vida familiar. Então, a participação na formação dos casais jovens, na preparação para o casamento, no pós-casamento, que ainda é uma falha que a gente tem, embora existam encontros de casais, equipes de Nossa Senhora, outros tantos movimentos ligados à família, mas alguma coisa ligada à comunidade paroquial, que nós não podemos esquecer, porque é o lugar onde a gente está.
É ali que a gente celebra, é ali que a gente se confessa, é ali que a gente vai ter a vida da gente. Então, na medida do possível, descobrir o que eu posso doar para a minha comunidade, para que esses valores da vida familiar possam realmente existir num mundo que não quer saber disso e onde a ganância é que impera. Então, meus queridos e queridas, vamos caminhando nesse roteiro tão bonito e denso que vocês têm. Olha, é uma riqueza muito grande. Não se pode dizer que falta material para refletir. Isso aqui, cada capítulo desse, você pode passar alguns meses conversando. Então, e agora nesse tempo de pandemia, a gente tem um pouquinho mais de tempo para isso também, né? A correria da vida, às vezes, é um pouco complicado. Aproveitemos disso. Aproveitem para olhar para vocês mesmos. Olhem o que podem construir juntos e também como o amor é transbordante na vida das suas comunidades, nos seus relacionamentos, o que podem fazer para que o chamado de Deus à santidade não seja um privilégio de alguns, mas seja um testemunho de todos. Um grande abraço, o Senhor os abençoe e a Virgem Maria os acompanhe sempre. Respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Oração pela canonização do Padre Cafarel. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo Henri Cafarel um impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos: vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas: o amor é mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo a sua vocação no Espírito. Deus nosso Pai, invocamos o Padre Cafarel para abençoar a todos os casais equipistas que buscam a santificação. Amém. Vamos encerrar este momento com a nossa oração diária.
O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nossa Senhora de todas as equipes, rogai por nós.